Saúdo todos, queridos amigos, convidados e assinantes do canal. Obrigado por acompanharem episódios, transmissões ao vivo e tudo o que acontece é inacreditável. Agora, ao vivo, com Denis Eliseevich, que está em contato. Denis, saúdo você. Olá, Alexander. Bem, Zelensky fala com Trump e não só com ele. Lá está uma equipe inteira de europeus em uma chamada coletiva. É realmente surpreendente porque, para conversar ao telefone, por videoconferência, é preciso correr, por assim dizer, para Munique? Bem, para Berlim sim, ou seja, para Merz. Aqui surge uma grande questão. Bem, ainda vai se reunir uma coalizão de interessados. Enfim, estamos acompanhando todos os acontecimentos e convidamos todos a discutir o que está acontecendo. As regras da nossa transmissão são muito simples. Primeiro, inscreva-se no canal de Denis Eliseevich, deixe seu like neste vídeo, claro, onde quer que você esteja assistindo, ao vivo ou não. E claro, o código QR que você vê na tela, ao meu lado, a possibilidade de fazer uma pergunta, por assim dizer, fora da ordem, logo no início da nossa sessão de respostas às perguntas. Também temos o clube de espectadores Shelest, no canal do Telegram, um clube fechado de espectadores, e a comunidade do YouTube, onde você pode deixar perguntas com antecedência. E vamos com certeza conversar com o chat também, e vamos começar justamente por ele, sim, essa interação com o chat. Então, depois da guerra na Ucrânia, haverá. Essa é a enquete do nosso programa de hoje. E as opções, pior do que durante a guerra. Melhor do que durante a guerra, pior do que antes da guerra, ou melhor do que antes da guerra. São essas, opções simples, um pouco trocadilhos, mais interessantes, Vamos deixar de lado a nossa discussão de hoje sobre o Alasca, sobre Zelensky, sobre o poder, as eleições, e vamos começar por isso. O que você acha depois da guerra na Ucrânia vai ser pior, melhor, e em relação a quando? Essa é a pergunta para a qual ninguém agora pode sequer dar uma resposta aproximada, porque não sabemos como a guerra vai terminar. Eu só posso dar opções. Se a guerra terminar com a ideologia que temos agora, esse nacionalismo doentio e a ideia de transformar toda a Ucrânia em Lviv só vão piorar a situação. Se seguirem outro caminho, como o que proponho, a Ucrânia pode, de fato, se tornar um dos melhores países da Europa. Interessante. Então, amigos, por favor, votem vocês. No final, vamos fazer um balanço e ter uma ideia aproximada de como será a Ucrânia se a guerra acabar. Estou curioso para saber a opinião de vocês. E vamos começar a analisar as viagens de Zelensky de hoje. Ele está indo para a Alemanha e, ao mesmo tempo, há duas publicações muito interessantes. Uma delas é do Político, onde estão listadas as exigências da Ucrânia. Estamos falando de que ninguém cede nada, nenhum território e, em geral, de 500 bilhões até 1 trilhão em compensações, tipo reparações para a reconstrução. Sim, bem, e lá ainda há pontos sobre garantias, que as sanções não serão retiradas até que as garantias sejam cumpridas, e assim por diante. E paralelamente a isso, mais ou menos ao mesmo tempo, enquanto Zelensky desembarcava do avião na Alemanha, aparece a Sky News, onde os europeus supostamente conversaram em segredo e disseram: vamos fazer 15 dias de cessar-fogo agora mesmo, e depois de 15 dias, se durar mais, começaremos a retirar as sanções da Rússia. São duas mensagens completamente diferentes. Eu, pessoalmente, suspeitei que os europeus estivessem em algum tipo de conluio separado e favorecendo, talvez até mesmo o próprio Trump, antes do encontro no Alasca, pelas costas de Zelensky. Você não acha? Sim, é exatamente isso. Pode-se até dizer que é um jogo duplo. Por um lado, eles querem mostrar que ainda apoiam a Ucrânia e que Zelensky não está perdendo apoio. Hoje ele foi até Merz, que, como sempre, deu aquele tapinha no ombro dele com um certo ar de pesar, de apoio. Mas na prática, se você viu ontem, houve uma notícia de que o Reino Unido, Starmer, entrou em contato com Macron, Merz e outros, com um pedido de evitar esses espetáculos públicos para, sendo direto, não irritar Trump, nem prejudicar as relações com ele e os Estados Unidos da América, algo que muitos não entendem. As negociações são uma janela, outra janela são, por exemplo, tarifas e diferentes questões económicas, que são muito importantes. E se a Europa perder os Estados Unidos, ou se as relações ficarem tensas, isso será um grande prejuízo e um grande problema. Por isso, eu não acredito em nenhum tipo de super apoio agora.
Podem aparecer palavras bonitas como estamos com vocês até o fim, vamos lá pessoal, mas na prática muita coisa já está definida. Sobre o que se citou do político, 5 exigências foram escritas, mas isso é parte da campanha eleitoral de Zelensky, que exige isso porque quer concorrer. Então pergunto, você conhece minhas opiniões, mas onde está o compromisso do nosso lado? Se tudo o que ele diz, onde está o compromisso? Stefanchuk afirmou que não haverá acordos. A guerra só termina nos termos da Ucrânia. Isso foi ontem. Eles ficaram loucos. Como o lado que está perdendo pode ditar as condições? Eu não gosto que a Rússia dite as condições, mas o fato é que eles estão vencendo. Além disso, agora vemos uma situação de tensão extrema na linha de frente. E isso já não é segredo para ninguém. Há uma crise política na Ucrânia e o encontro de Trump com Putin acontece antes do Zelensky. Ele passou 2 anos gritando, nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. Tudo aconteceu ao contrário. É tolice negar, entende? É tolice negar o óbvio. É preciso propor opções de solução e trabalhar apenas com a realidade. Essas fantasias são pura política. E ainda por cima, uma política podre. Na verdade, política dos anos 90. Isso já não funciona mais agora. Há quem diga que Zelensky, ao custo das cinzas da Ucrânia, reduzindo a país, o Estado e tudo mais a pó, vai tentar atrapalhar Trump para agradar seus amigos, parceiros e chefes globalistas. Bem, é o que eu penso. Vocês escolham por si mesmos. Além disso, essa tendência já meio que se definiu. Em que sentido? No sentido de que, claro, Zelensky não gostou disso, que ele foi rejeitado no Alasca. Afinal, havia planos, havia rumores de que talvez, em algum corredor ali perto, como Yermak e Rubio, lembram, eles se encontraram? Sim. Talvez ele fique em algum lugar no Alasca para estar próximo quando Putin falar com Trump mantendo o respeito. Mas Trump recusou, do jeito dele. Enfim, Trump mudou de ideia, ele tem estado muito irritado com Zelensky ultimamente, embora antes parecesse haver uma certa neutralidade depois do Salão Oval. Como você vê isso? Zelensky pode fazer de tudo nessa situação ou, na verdade, pouca coisa depende dele? Claro, vamos analisar de forma realista. O que Zelensky pode fazer para atrapalhar Trump? A Ucrânia não é um país com uma economia profundamente integrada aos processos econômicos globais. Isso já está descartado, porque hoje em dia, nas primeiras conversas, a economia sempre vem em primeiro lugar. Então isso está fora de questão. O que mais a Ucrânia pode fazer é aquele ditado: por birra, corto o próprio nariz. Ou, por birra, pago a passagem só para contrariar o cobrador. É desse tipo de situação. Nós não podemos fazer nada. Se Zelensky agir inadequadamente, a ajuda e o compartilhamento de inteligência podem ser suspensos. E então tudo vai desmoronar em poucas semanas, literalmente em poucas semanas. Vocês lembram como foi no começo? Na verdade, vou dizer o seguinte, já na semana passada, a equipe de Trump sabia que Zelensky não estaria no Alasca. Isso estava decidido de forma firme e resoluta, mas algumas reportagens da CBS ou de algum outro veículo globalista americano diziam que estava sendo considerada a presença de Zelensky no Alasca. Citando lá, um alto funcionário da Casa Branca afirmou: "Isso é pura fake news. É como dizer que Zelensky deve estar presente e publicarem que estão considerando isso. Nada foi considerado, tudo estava claro desde o começo. Se a reunião entre Trump e Putin correr bem, o próximo encontro será na Rússia, e aí vão gritar ainda mais. Eu não gosto muito disso, mas se fosse outro presidente, isso não estaria acontecendo. Na verdade, não é que eu não goste muito, eu realmente não gosto do que está acontecendo. Eu não negocio territórios, mas que me apresentem alguma solução, que alguém faça outra proposta. Zelensky bate o pé. Os europeus também, embora só diante das câmeras, publicamente, para a imprensa. Tem que ser assim. Pessoal, por que não se reuniram durante a presidência do Biden? Por que não exigiram negociações de paz antes? Onde estavam suas propostas? Todos gritavam, só até o fim, tem que lutar. Agora estão preocupados e exigindo soluções. Onde isso estava antes? Só com Trump algo começou a mudar, mas ainda não estão satisfeitos. Apresentem uma opção melhor e eu apoiarei." E que troca de territórios é essa, como ela está agora? Disso se falava há 3, 4, 5 anos.
Tudo o que está na imprensa vocês sabem. Eu posso dizer o que eu sei. Então eu sei que se tudo correr bem e todos se comportarem corretamente, Putin pode retirar o exército russo das regiões de Kherson, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Kharkiv e Sumy. Bem, hoje já houve uma negação do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, dizendo que das regiões que estão na Constituição da Federação Russa, ninguém vai retirar nada. Assim, meio que dando ali a entender que as regiões de Sumy e Kharkiv ficam, ou seja, sem questionamentos. Bem, você sabe, lá o exército deles tem uma presença insignificante, mas a Rússia não pode agir de outra forma. Será que esperávamos que eles fossem sair? Sim, você sabe, estamos prontos para sair de Kherson. Isso é um jogo com apostas altas, e para forçá-los a baixar as apostas, eles vão exigir algumas propostas extraordinárias de Trump. Por exemplo, a remoção completa de todas as sanções e de forma muito rápida. Uma cooperação económica muito próxima, medida por números realmente significativos potencialmente, também inclui a neutralidade da Ucrânia, ou seja, é um pacote completo envolvendo economia, geopolítica e muito mais. Vou te dizer outra coisa, sabe? Eu sou um antigo defensor da federalização da Ucrânia, seguindo o exemplo americano, e há muitos países de sucesso na Europa que são federações. Acabei ficando numa situação desagradável, porque isso sempre é associado ao separatismo, por algum motivo. Graças a certos indivíduos aqui na Ucrânia realmente ligados à Rússia. Mas pelas minhas informações, Putin pode... bem, isso já foi discutido entre as equipes de Trump e Putin, que essa questão também pode estar na pauta, a federalização da Ucrânia. Olha, veja bem, essa é uma questão bastante controversa. Por um lado, aliás, quem escreveu isso foi o Financial Times. Acho que foi a CNN. Bem, o que você está dizendo, que em princípio estão prontos para sair de Kherson e Zaporizhzhia. E basicamente, isso é um retorno ao primeiro acordo de Istambul, ou seja, no primeiro Istambul também estavam a Crimeia e as regiões de Lugansk, 62, e Donetsk, e basicamente é isso. No entanto, muita coisa mudou e a realidade no terreno mudou. E aqui não é uma questão de estarem prontos ou não, vão fazer o que for necessário. A questão é só o preço e, claro, os acordos. De qualquer forma, a Ucrânia continua de fora economicamente, de fora politicamente, porque, não sei, ninguém vai aceitar a Ucrânia na União Europeia. Lá tem a Hungria, tem a Eslováquia, tem a Polônia, no fim das contas. Aconteceu um grande escândalo ideológico e até mesmo Karol Nawrocki. Sim. Nawrocki saiu da entrevista e simplesmente destruiu completamente essa ideologia com a bandeira vermelho e preta no concerto. Sim. Enfim, está se desenhando uma grande capitulação da Ucrânia. Não importa como você olhe para isso. E a questão é, como evitá-la e, em geral, é possível evitá-la, na sua opinião? Em primeiro lugar, eu não classifico isso como uma capitulação. Para mim, isso não é capitulação nenhuma. E acho que já falei isso em algum programa com você. As pessoas não devem reduzir tudo à troca de territórios e pensar que esse é o problema. Na verdade, para nós, ucranianos, a independência caiu sobre nossas cabeças de forma pacífica em 91. Foi um acontecimento maravilhoso, de verdade. Nós não aproveitamos isso e não é só culpa do Zelensky. Todos os presidentes levaram a Ucrânia ao fracasso. Honestamente, somos um país sem sucesso. Agora muita coisa mudou, haverá claramente um novo sistema de defesa. Bem, como posso dizer, é como uma nova ordem depois da Segunda Guerra Mundial. E não é questão de aceitar isso como capitulação, mas simplesmente sentar e olhar para onde a vida nos levou, para onde chegamos, agindo da forma como agimos. E precisamos mudar tudo, e de forma radical. Ou aceitamos, sim, tivemos um desastre. Mas, em princípio, é possível continuar vivendo. Só precisamos mudar muita coisa. Ou então continua, mesmo que nos separemos pela linha de demarcação, e continuar a política atual. Isso vai levar a uma nova catástrofe, eu digo isso todos os dias. Então, essa é a questão. Não se trata de territórios e é possível resolver com as pessoas, mesmo que se chame isso de troca. Até pessoas vêm até mim nos comentários. Eu moro nesse território que alguém propõe entregar para o Putin. Eu digo, eu não proponho nada e também não gosto disso. Mostrem outras opções. Existe uma solução. Quer viver no território da Ucrânia independente? O Estado te dá dinheiro para moradia. Pode ser feito como foi feito com os povos indígenas na América. Por exemplo, impostos zero. Aqui eles têm permissão para ter licença de cassino. E muitas outras coisas. E tudo isso é muito mais barato e realista. E é preciso tomar decisões cirúrgicas. Decisões muito desagradáveis. Mas para quê? Essa é a questão.
viver como antes, isso tudo, na verdade não vale a pena. É preciso mudar tudo radicalmente. É preciso abandonar essa velha ideologia, todo esse sistema antigo. E isso não é apenas populismo, são fatos. Bem, você entende que um dos pontos que você mencionou e que aparece nesses planos, e aqui eu também vejo nos comentários, as pessoas dizem: como assim? Lutaram, lutaram, conquistaram e depois devolveram. Mas se estamos falando sobre federalização, me desculpe, mas é exatamente o que em 2014, depois do Maidan, começaram a fazer no leste. A Crimeia saiu de outra forma. Ali houve uma operação especial com apoio popular. Os tártaros fizeram certa rebelião. Não entraremos em detalhes, mas lembramos da reunião do Conselho de Segurança Nacional quando Timoshenko e Turchinov falaram. Todos disseram: Deus me livre, não vamos defender nada, vamos sair com a bandeira erguida. Era outra situação. No fundo, se a Ucrânia virar federativa, pode deixar de existir em 1 ou 2 anos. Os distritos federais ocidentais, digamos assim, vão se inclinar para o ocidente. Odessa está claro para onde vai se inclinar. E o mesmo vale para Kharkiv. E também, digamos assim, outros, inclusive até mesmo os de fronteira, que foram atingidos pela guerra devido às ligações econômicas, vão se inclinar, claro, de qualquer forma, para a Rússia. Isso é um grande perigo. E quem governará a Ucrânia, então? O que acontecerá com o poder em Kiev? É por isso que minha proposta, muitas vezes, é chamada de separatista. Agora, você mencionou um clássico conjunto de dogmas e equívocos que existem em nosso país, estão muito presentes. E do que se aproveitam os opositores dessa ideia? E, aliás, um comentário, voltando um passo. Você disse que a Crimeia teve apoio popular. Não houve nenhum apoio popular. Houve um referendo sob a mira de armas. Não nego que provavelmente a maioria dos crimeanos queria viver sob a Rússia. Admito isso. Mas não considero aquele referendo honesto. Em uma democracia, os números reais não seriam tão unânimes. Tudo bem. Sobre a federalização. Quando isso surgiu na imprensa, o que acabei de dizer, alguns canais patrióticos começaram a escrever ontem: olhem que ideia horrível, e se houver federações, eles vão bloquear nossa entrada na União Europeia, na OTAN. As federações cuidam da política interna, enquanto o governo central trata da política externa, como nos Estados Unidos. Um Estado não decide questões internacionais, apenas assuntos internos. Na Ucrânia é diferente. Proponho isso para unir o país, não dividir. Vocês esqueceram as premissas do pós-guerra. Status neutral. Sim. É uma configuração padrão. Sim. Ou seja, na verdade, quem vai reclamar são as pessoas que atualmente apoiam, digamos, a guerra na Ucrânia. Aqueles que são a favor da guerra, né? Nós somos contra a guerra, mas eles vão dizer: esperem, nós não decidimos nada. Acontece que a pré-condição é um status neutro, desmilitarização, apenas armamento próprio, limitação, possível quantidade de exército, e a política cultural, inclusive a econômica, ainda vai prevalecer naquelas federações, digamos assim, naquelas partes federativas da Ucrânia. E vamos acabar tendo, bem, aquilo que provavelmente queriam no Kremlin. Bem, tudo bem. Veja, agora estou dizendo, e sempre disse, que a neutralidade é o caminho certo agora. Eu só repassei para você o que escreviam nesses fóruns, ou seja, as pessoas não aceitam a neutralidade. Mas há questões sobre a União Europeia. Eu, por exemplo, sou contra a entrada na União Europeia por causa dos aspectos burocráticos e ideológicos de hoje. 20 anos atrás, estava tudo bem por lá. Você disse que os laços econômicos e a ruptura não são tão simples. O que as regiões ocidentais farão? Se decidirem que Bandera é herói e querem só o ucraniano, que seja assim em Lviv e Ivano-Frankivsk. Também em outras regiões como Ternopil, tudo bem, eu não sou contra. Em Kiev, Odessa, Kharkiv pode ser diferente, e em Poltava ou Kherson. Falo sobre como isso afeta os laços econômicos. Mas será que hoje a economia ainda funciona assim, extraindo e transportando algo localmente e sendo um processo global? Sim, na Ucrânia agora a economia é assim. As empresas estão destruídas. Eles ganham dinheiro lá, me desculpe, de forma ilegal, com call centers e, na verdade, esquemas quase fraudulentos, e com o que extraíram da terra ou cultivaram na terra, carregaram nos vagões de carga e sem pagar impostos ou pagando o mínimo. Então, mandaram para fora e lá já processam. Olha, eu fiquei surpreso quando descobri
que toda a Itália, todas essas manufaturas próximas, fábricas e até o Oriente Médio fazem móveis com madeira ucraniana. Fiquei chocado, para ser sincero, porque cortaram, carregaram e mandaram embora. Essa é a economia. E por isso vai acontecer na Rússia, com certeza. Se a gente cavar um fosso com crocodilos, me desculpe, vamos perder a cidade de Kharkiv. Hoje chegaram imagens, talvez você tenha visto antes do programa, de como está o centro de Kharkiv. Claro, está tudo destruído, afinal é guerra, mas como era Kharkiv, do que vivia, como florescia, e agora vai ser uma cidade sem saída, só isso. Sasha, por que Kharkiv vai ser uma cidade sem saída? Veja, não podemos analisar neutralidade e federalização pelo prisma da vida atual de Zelensky e da situação atual. Não estou propondo meu pacote de reformas para Zelensky ou para a situação atual. Falar em federalização e neutralidade exige derrubar a Constituição, criar uma nova, não só emendar. Isso muda tudo. Sistema tributário, modo de vida. A economia hoje é digital. Se alguém negociar com a Rússia, mesmo sem condições amigáveis, ainda pode haver comércio. Como isso seria feito? Como você disse, no Oriente Médio usam móveis com peças ucranianas. Como isso criaria sentimentos separatistas? Moro em Sumy, produzo, envio e recebo por meus produtos. Por que eu desejaria ser separatista e ir para a Rússia por isso? Moro na Ucrânia. Não se trata só de estrutura federativa. Questões de autonomia, como o Donbass se tornar uma autonomia, estão sendo discutidas. Quanto a compromissos, os territórios ocupados por Putin em Zaporizhia e Kherson podem virar autonomias. Há várias soluções possíveis. Vejo nisso uma união, não uma separação. Hoje temos um Estado unitário, uma república que em 30 anos foi dividida, com anexações e divisão interna. A unidade na diversidade vai unir, como já ocorreu em muitos países. Então estamos ao vivo, Nanduri amigos. Agora são 17h23. Estão aparecendo imagens. Neste momento começou, provavelmente teremos algumas notícias agora. Já conversamos com Trump, não foi por muito tempo. Pelo que entendi, se cada um pelo menos tivesse que cumprimentar, e lá tem muitos participantes por telefone. Enfim, Zelensky e Merz saíram meio devagar para a coletiva, meio relaxados. Zelensky parecia até sem expressão. Bom, pode ser só impressão, talvez esteja cansado, afinal ele gosta de parecer cansado. Enfim, agora vão começar a chegar as notícias, eles vão falar alguma coisa, os jornalistas vão perguntar algo. Tudo aconteceu. Trump conversou com os europeus e com Zelensky. Surge a principal questão. Antes dessa ligação, muitos diziam: vejam, vão tentar convencer Trump, mostrar como Putin está enganando ele, como vai enganá-lo, sobre o fato de que não se pode confiar nele, que vão dar conselhos, dar suas próprias orientações. Agora chega a notícia, neste exato momento, a Reuters publica que Trump declarou aos europeus que seu principal objetivo no Alasca é alcançar e anunciar um cessar-fogo. Foi exatamente no Alasca. Quem disse isso foi Macron. Após essa reunião, ele estava ao telefone. Ou seja, já estamos recebendo algumas indicações. Será que essa ligação vai influenciar o encontro entre Trump e Putin? Porque eu vi muita gente achando que já está tudo decidido e que isso é só para os europeus fazerem figuração, só para acompanharem o jogo? Não vai influenciar em nada, não está tudo decidido. A estrutura do mundo, digamos assim, o esqueleto realmente existe, mas ainda há muitos detalhes que realmente serão resolvidos na discussão e, como você sabe, no Alasca haverá um encontro entre Trump e Putin cara a cara. Além de tudo, será 1 a 1. E isso é sempre muito sério. Por isso, realmente não vai influenciar em nada. Isso tudo é para a imprensa, para a diplomacia. É diplomático. Pessoal, vejam só. Sim, eu levo em conta os interesses de vocês. Vou dizer o seguinte: Trump não respeita muito todos que estavam lá. Ele tem um certo respeito pela Merz, mas em relação aos outros que estavam lá, ele não tem muita consideração. Todos entendem isso. A situação é perigosa para eles, para os europeus, e para Zelensky, então, nem se fala. Isso é só para a imprensa. Eu nem consideraria. Então, ou seja, não podemos supor ou, de qualquer forma, ainda acho que Trump falou percentuais muito corretos. Anteontem, 88% dos ucranianos
querem o fim da guerra. Eu concordo com esses números. Trump, claro, ele não é muito bom com números. Ele pode falar em ordens de grandeza, dezenas, centenas, trocar e confundir, mas nesse caso específico, eu acho que cerca de 88% realmente querem que tudo pare, logo, e depois as coisas se resolvam, mas sem guerra, sem tragédia, sem vítimas. Ou seja, não devemos esperar cessar fogo do Alasca. O que você acha? Não, é bem possível esperar um cessar-fogo. E sobre os números, em maio, na verdade, o que está acontecendo agora deveria ter acontecido em maio. Eu digo isso para os espectadores, sim, e depois a equipe do Trump mudou os planos, e em maio, no começo de junho, eu fiz justamente uma série de transmissões, onde eu disse que em agosto haveria um colapso de confiança no Zelensky, e muita coisa mudaria. Basicamente, hoje chegamos, até de forma acelerada, ao que estava planejado. E as pessoas perguntavam, mas como vamos saber na prática que houve esse colapso de confiança? Pois bem, existe uma empresa nos Estados Unidos, a número 1, chamada Gallup, que trabalha com sociologia, é a mais respeitada aqui, e justamente a equipe do Trump a utiliza. E esses são os números que foram apresentados publicamente, digamos assim. 70% dos ucranianos são a favor do fim da guerra, praticamente a qualquer custo. Isso significa que houve um colapso de confiança nas autoridades, atingiu-se o limiar de dor da guerra. As pessoas sinceramente não entendem. E agora? Por quê? Porque, na verdade, ninguém explicou qual é o objetivo da guerra. Além disso, a mesma Gallup publicou que houve uma mudança drástica. Resumindo, apenas 12 ou 16% apoiam o governo americano na Ucrânia. Ou seja, 80% não apoiam. Considero isso uma vergonha, uma catástrofe. Mostra que muitos acham que todos lhes devem algo, o que é assustador. Merz vai à coletiva e afirma que a Ucrânia ela está pronta para discutir questões territoriais. Agora precisamos de uma batida de tambor. Pronto, isso foi dito pela própria boca do Merz. Ou seja, mas a linha de frente deve ser o ponto de partida. Bem, ok? Ou seja, veja, quando Lavrov, que aliás também estará no Alasca hoje, foi informado, junto com Putin. Sim. E não só o Lavrov. Muitos disseram, pessoal, a realidade no terreno, a realidade no terreno. Agora ouvimos do Merz, só que com outra formulação sobre a realidade no terreno. Em geral, a linha de frente é o ponto de partida. E o Zelensky, claro, no seu estilo habitual, diz que sua posição sobre a retirada das forças armadas da Ucrânia da região de Donetsk não mudou. Ou seja, ninguém vai a lugar nenhum. E o Trump, durante uma ligação telefônica, diz que o Zelensky está pronto para fornecer garantias de segurança à Ucrânia. Dá para acreditar. Foi mais ou menos assim. Trump perguntou, que compromisso você sugere sem concessão territorial? Ele disse, esqueça fantasias, é isso que vai acontecer. Zelensky fala isso ao público interno, como você disse, para evitar queda de moral na linha de frente, embora isso já ocorra lá. Não é falta de motivação, que existe. É para isso que está sendo feito, como foi dito claramente. Ele já afirmou publicamente que haverá troca de territórios, ponto final. Sasha, já está tudo dito. Ele falou na Casa Branca que Zelensky passou 3 anos e meio em reuniões tentando agir. Qual o resultado? Então, para que serve no Alasca? Foi dito claramente. Ontem, Zelensky disse, Erdogan quer sediar uma cúpula Europa, União Europeia-Rússia, Zelensky, Putin, todos. Mais uma cúpula, mais enrolação. É hora de agir e a equipe do Trump vai garantir isso. Se a gente levar em conta o que está acontecendo agora, bem, isso é tudo público, feito para as pessoas, para a imprensa, é tudo encenação, é tudo assim. Aqui ligaram a máquina de fumaça, ali jogaram confete no palco e as garotas entram correndo, como no show do Quartel 95 dançando balé. As equipes aparecem e todos cantam juntos, onde as vitrines brilham. Se a gente tentar ir além desse brilho todo, tentar pelo menos chegar à essência, parece que o poder na Bancova sabe de tudo, está por dentro de tudo. O que indicam os últimos movimentos da Bancova? O fórum de ontem para os jovens, onde falaram Zelensky e Ermak, que disse, bolsa de estudos de 8 mil, vamos liberar a saída até os 22 anos, tipo, por favor, podem sair. Jovens, ninguém vai mexer com vocês?
Ou seja, vemos um conjunto de coisas totalmente populistas e bem de marketing, quando Yermak aparece e diz: pessoal, estamos em estado de guerra, é assim, mas poderíamos ter implementado isso em todas as áreas da vida, só que temos um presidente democrático, ele é. Por isso não interferimos em tudo com o nosso estado de guerra. E os jovens escutam, de boca aberta, atentos a tudo. E parece que começou a pré-campanha eleitoral. Bem, quando Maliuk senta e diz: estamos do lado da luz, somos bons, elfos, e contra nós estão os orques maus. Bem, todo mundo imagina como é o Maliuk, né? Símbolo da luz. E diz que Beletsky segura a maior parte da linha de frente. E então, provavelmente todos que assistem ao Telemaratona e têm conhecidos na linha de frente, não com Beletsky, mas em brigadas comuns, suspiraram e talvez até levantaram as mãos. Ou seja, há uma preparação clara para decisões políticas. As eleições estão chegando, certo? É uma opção, mas nenhuma eleição estava prevista para este ano. Escrevi um post sobre isso. Zelensky pode anunciar eleições no outono. Ontem houve declarações com tom eleitoral, mas nem todos os estudantes acreditaram, nem mesmo os do Soros, como Milovanov da Escola de Economia de Kiev. O Yermak se envolveu num escândalo que deveria ser off the record, mas a Ukrainskaya Pravda publicou. Então, se alguém vier em meu nome, ignore. Como você disse, aqui ainda temos democracia. Presidente democrático, poderíamos ter feito isso com vocês, mas quase não fizemos nada de errado. Essa é a postura deles e Yermak pensa que só ele é inteligente, tentando vender essa ideia. Esse esquema não funciona e o comportamento deles mostra que estão desmoronando e tentando se salvar. Agora, pelo que entendemos, estão se preparando para as eleições talvez na primavera de 2026. Quem garante que até as eleições eles ainda terão aprovação? Basta algumas declarações com material comprometedor dos americanos e o foco mudará da aprovação. Se alguém vai ou não para a prisão, e as sanções são questões importantes. Por exemplo, alguns ucranianos de alto escalão podem ser os primeiros do país a entrar na lista de sanções dos Estados Unidos da América pela Lei Magnitsky, que antes incluía só russos, mas desde 2016 abrange outros, como um juiz brasileiro. Nessa lista entram quem restringe direitos e liberdades, o que ocorre atualmente na Ucrânia. Por isso, ainda haverá muitas surpresas. Não sei para quem são essas declarações, quem acredita nisso? 10 a 15%. Bem, você sabe, já existe um precedente, o precedente húngaro. Orbán, claro, ultimamente tem sido extremamente franco, sim. Ele faz várias declarações e imediatamente sofre pressão da mídia globalista. Isso me faz lembrar daquele caso de Medjugorje, do Yanukovych, ou daquele Navalny, quando ele filmou-se o palácio do Putin, lembra? Encontraram aquela construção Sim. do Orbán, no geral, é o mesmo de sempre. Ou seja, nem aqui é preciso ficar muito tempo no discurso político, tudo já segue o padrão de sempre. Então sim, estão construindo, os construtores tiram os celulares do Orbán para que não filmem aquelas zebras que correm como os avestruzes do Yanukovych, zebras do Orbán, que beleza! Mas a Hungria impôs sanções a alguns altos funcionários do TCQ, que participaram bem do assassinato de uma pessoa. Sim. Cidadão, nos falaram sobre sanções. Bem, Hungria, a pequena Hungria, o que eles têm, contas, não tem nada, mas serve de precedente. Esses rumores circulam há muito que os americanos vão impor sanções contra alguém. Não impuseram contra ninguém, nem parecem que vão fazer isso. Verifiquei sobre a lista Magnitsky e essa informação não estava disponível. Por que não impõem? Também posso dizer, sinceramente, não sei como se contém, mas sei que estão realmente se segurando, pois se começarem a impor agora ou algo semelhante, isso beneficiará Putin e, de certa forma, Trump parecerá apoiar publicamente Putin. Hoje, qualquer apoio do Trump ao Putin é visto como pró-Rússia, agente Krasnov. Eles evitam isso, mas se Zelensky continuar se expondo, pode apostar que acontecerá neste outono. Uma citação mais completa do Zelensky, que está acontecendo agora mesmo durante o briefing. Bem, lá ainda vão ter respostas para perguntas com Merz. Merz diz:
reconhecimento jurídico dos territórios ocupados pela Rússia. Não é assunto para discussão. Por que o Merz fala sobre isso? Só o próprio Merz sabe o que ele tem a ver com reconhecimento jurídico, ainda mais com qualquer reconhecimento dos territórios ucranianos. Bem, essa é a nossa soberania e independência, mas não é sobre isso, Zelensky. Então é preciso apoiar o formato tripartite, enfim, a velha ladainha. Não vou ficar repetindo, é a velha ladainha, ou seja, formato tripartite, primeiro cessar fogo. Então, eu disse ao Trump que o Putin está blefando, as garantias de segurança devem existir. Trump disse, tudo bem, eu apoio isso, dada a impressão de que o Trump esteve numa consulta, ou, sei lá, ligou para a clínica Kanadishikova, tipo sim, para algum hospício e fez o papel de psiquiatra. Tipo sim, tudo bem, e vão te curar, e vão me curar, vai ficar tudo bem. Enquanto isso, pelo menos eu estou acompanhando a transmissão em paralelo. Bom, estamos ao vivo, mas são sempre as mesmas palavras, a mesma coisa, nada de novo. Então, para que serviu tudo isso? Por que o Trump não pode simplesmente mandar eles se danarem? Pela mesma razão pela qual ele não impõe sanções ao Zelensky e à equipe dele. Se ele fizer isso agora, vai mostrar isso para o mundo inteiro. Não se faz assim nessas situações, tipo, eu estou mais do lado do Putin. E as pessoas vão perceber, não é Putin-Zelensky, as pessoas vão perceber como Rússia. Infelizmente, para esses povos, Zelensky representa a Ucrânia e Putin a Rússia. Algo que rejeito totalmente. Por isso, é só isso. E sobre o Zelensky, repetir sempre, vou-te explicar. O Ermak tem uma estratégia de informação, orienta a equipe dele a dizer que está tudo bem mesmo quando está ruim. Em qualquer situação difícil, sorria e diga que vocês são os melhores reformadores. Está tudo ótimo com a gente. E o Zelensky, aparentemente, talvez eles tenham enchido ele disso, né? Ou talvez ele mesmo já fosse adepto dessa ideia desde o começo, e ele sempre fala assim. Basicamente, repete a mesma coisa. Mantenha a sua posição. Uma declaração para o mercado interno, para que digam, meu Deus, como o nosso Zelensky é forte. Mantém sua posição firme, mesmo numa situação dessas. É para isso que serviu essa ligação com o Trump. Foi só para constar. Se tentarmos projetar o comportamento futuro do governo em relação aos ucranianos, eles vão apertar ainda mais os parafusos. Hoje, por exemplo, o Uzhgorod, ficou meio chocado. Entrada e saída, e pela cidade há uns 10 ou 15 postos de controle. O Uzhgorod parou, pois param todos e aterrorizam por causa desses documentos militares. Além disso, hoje houve várias batidas em pessoas que por 20, 25 mil dólares, 150, até apareceu informação pelo país, esses VLK emitiam atestados ou algum motivo para não ir para o exército. Ou seja, pelo que eu entendo, agora vão apertar ao máximo cada parafuso. Depende do resultado. Muitas coisas ficarão claras entre 16 e 20 de agosto. Após as negociações, que declarações públicas Trump fará? Ele pode prejudicar seriamente Zelensky com essa estratégia? Assim, não faz sentido apertar os parafusos. É melhor mostrar seu lado democrático e se preparar para as eleições, como você disse. Mas, se os globalistas do outro lado decidirem lutar, haverá maior mobilização. Serão inventadas outras formas de intimidação, continuará a censura, a luta contra os dissidentes, repressões. Mas se ele for se preparar para as eleições, é claro que ele precisa se afastar de tudo isso, porque se ele começar a continuar, escuta só, se ele continuar impondo sanções contra seus próprios cidadãos ou algo assim, isso vai destruí-lo antes das eleições. Bem, simplesmente não vão permitir que ele faça isso, digamos assim. Simplesmente não vão permitir que ele faça isso. Na verdade, claro, tem mais um ponto que, na minha opinião, não diz respeito à essência, mas faz parte do cenário. O Zelensky está com uma aparência muito ruim nesse briefing que está acontecendo agora, mas muito ruim mesmo, dá impressão da USPO. Fisicamente, você quer dizer? Sim, exatamente. Dá a impressão, quando você olha para ele, que ele está enjoado, como se fosse uma pessoa que está passando mal. É isso. O rosto dele demonstra que algo ocorre internamente, talvez uma doença. Pode ser que Zelenskaya tenha razão ao dizer que ele sente dores nas costas ou em outro lugar. Algo incomoda Zelensky. A gente está acostumado a discutir tipo os velhos, os idosos,
Tipo dizem, o Trump é velho, igual o Biden, ele muda de ideia toda hora. Olha, a veia dele estourou no braço. Olha, ele faz declarações fora de hora, uma coisa, outra, mais uma, mais outra. Ele é um velho excêntrico. E o outro, dizem o Biden, é um velhinho quieto. E esse aqui é agitado. Mas no fundo, eles têm idade parecida, né? Sobre como Gordon enterrou o Putin e quantos Putins existem, isso a gente também sabe. Mas ninguém discute o Zelensky e o estado dele. Por quê? Só uma observação. Nunca disse que Trump é velho. Conheço bem suas capacidades. Muitos de 30 anos invejariam suas habilidades mentais e físicas, ainda mais nesse ritmo. Por que não discutem Zelensky, Sasha? Na Ucrânia, levantar essa questão traz problemas em minutos. Pessoas fora da Ucrânia comentam sobre o fundo branco na parede branca, que aparece cada vez mais, talvez você já tenha ouvido falar. Eu também ouvi. Existem boatos, mas quero destacar outra coisa. Veja a foto dele, quando virou presidente em 2019 ou antes da guerra em 2022 e compare com agora. Ele envelheceu muito e isso me faz questionar. Para quê? Essa é minha visão. Você trabalhou duro, se esforçou ao máximo, se destruiu por grandes reformas, reformou o Estado, escreveu uma nova história. Você destruiu tudo, até o que restava. Trouxe as piores práticas e é assim que a história lembrará dele. Não importa quantos livros digam que Zelensky é herói. Nada será como planejaram. Acredite, tudo será diferente. Repito, no outono esses processos já começam. O colapso da confiança aconteceu. Vamos resumir e seguir em frente, porque também é muito interessante ver o reflexo russo desse futuro encontro. Agora vamos conversar sobre isso. E é interessante falar com você como empresário, como alguém que também está imerso, mergulhado na economia. Então, vamos resumir. Macron aparece e diz: Trump quer conseguir um cessar-fogo na Ucrânia, no Alasca. É isso que ele fala sobre Trump. Macron afirma que questões territoriais devem ser resolvidas só por negociações com a Ucrânia. Merz diz que é preciso considerar os interesses da Ucrânia e Europa. Estão abertos a discutir territórios, mas não reconhecimento jurídico. Primeiro, o cessar-fogo, depois um acordo quadro. A Sky News, que citei, fala em 15 dias, e aí as sanções começam a ser retiradas gradualmente se tudo correr bem. Zelensky afirma: não entregaremos Donbass, queremos garantias e reunião tripartite. Por ora, temos essas 3 declarações que depois devem ganhar mais detalhes nos bastidores. Publicações. Tudo isso vai acontecer hoje à noite, literalmente depois do nosso... Sim. Transmissão ao vivo vai começar agora. Mas enquanto isso, eu gostaria de resumir da seguinte maneira. Acontece que, bem, os globalistas, Zelensky e os europeus querem. Vamos primeiro fazer um cessar-fogo. Ou seja, estão dando ao Trump a tarefa de primeiro conseguir um cessar-fogo e depois discutir os territórios, isso e aquilo. Então, o que me parece, com base nesses 3 pontos, compartilhem suas impressões. Isso está acontecendo agora ao vivo. Parece que Trump pressionou eles de verdade. Bem, de forma dura, porque eles ficam enrolando, dizendo sempre a mesma coisa, fora de contexto. Não ouvimos nada novo deles. Basicamente é isso. Eles tentam de um jeito, de outro, de qualquer maneira. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos tentar assim. Essa é a conclusão, por enquanto, do que temos de informação ao vivo. Não conseguiram sabotar a cúpula entre Trump e Putin no Alasca. Ou seja, essa é a principal conclusão da conversa de hoje. Isso não poderia ter acontecido. Na semana passada, Pashinyan, Aliyev e Trump assinaram a paz entre a Armênia e o Azerbaijão. E depois disso, a equipe de Trump tomou uma decisão. Chega de brincadeiras, é hora de resolver de vez a paz entre Ucrânia e Rússia. Não podemos ver, provavelmente foi uma videoconferência entre Trump e esses caras. Não vimos como foi, mas tenho certeza de que foi duro e Trump sabe ser duro. E foi um colapso total.
Olha, você citou Macron, mas não tenho acesso a tudo agora, é ao vivo, ele só apoia Zelensky e, como você disse, não, isso já se repete pela quinta vez, então é um fracasso. Sobre o cessar-fogo, pode ser um compromisso do lado de Putin, como se mostrasse que está pronto, talvez Trump o pressione. Mas o mais importante é outra coisa, inclusive sobre o reconhecimento dos territórios. Mas ninguém falou sobre isso. O que se discutiu foi congelar a questão por 49 anos. Mas se eu fosse Zelensky, já estaria falando sobre federalização e essas regiões dentro da Ucrânia, só que de outra forma. Autonomias, federações, eu pensaria nessa direção. Para que congelar? De novo, deixar essa ferida aberta, né? Agora é fundamental terminar tudo e viver de um jeito totalmente diferente. Se deixar essa ferida, tentar cobrir com um curativo mais cedo ou mais tarde, isso vai estourar de qualquer jeito. Então é isso. Bem, muito interessante. Sim, Zelensky diz que ninguém vai retirar nada. E Trump, curioso, o que ele respondeu a isso? Mas isso a gente vai ver depois, na imprensa ocidental, com certeza. Sim. Então não posso deixar de lembrar da situação na linha de frente, no fronte. Eu mencionei que estão colocando o Beletsky em destaque. Vejam, ele está segurando praticamente toda a linha de frente. Agora mesmo, estão chegando informações de que lá na região de Dobropoli, onde houve a ruptura, mandaram alguns Azov e alguns prisioneiros. 4 russos estão mostrando, e em geral parece que eles estão conseguindo cortar esse avanço. E tipo, olhem como eles são valentes, fortes e poderosos. Ou seja, além disso, ainda tem esse experimento social em várias partes. Eu não vou chamar isso de publicidade social. Esse Ameu no Azov, ou seja, vemos claramente uma certa linha, ou seja... Sim. Você pode dizer que, se não for um sucessor, por que não? Beletsky pode ser o sucessor de Yermak no jogo político? Eu nunca discuti esse assunto, mas tenho informações de que Beletsky começou a colaborar com o gabinete do presidente este ano, de forma muito próxima, mas digamos politicamente. Se imaginarmos, aliás, em relação à sua pergunta que você leu no início da transmissão, se imaginarmos esse tipo de pessoas na política de forma séria, então, em primeiro lugar, eu não me vejo em um país assim e acho que muitos também não se veem, mesmo aqueles que vivem atualmente na Ucrânia. E isso não leva a nada e é destrutivo e agressivo. Méritos devem ser reconhecidos. Seguindo o modelo americano, é assim que militares devem ser tratados. Mas envolver militares na política seria uma catástrofe. A Ucrânia precisa focar em construção, abandonar o militarismo e priorizar o produto interno bruto e a felicidade. No futuro, na prosperidade, se continuarem insistindo, haverá uma nova guerra. Digo diretamente, uma nova guerra. Zelensky também comentou sobre uma nova guerra. Sim, aliás, eu quase caí da cadeira, aliás, ontem. Ele disse assim, nós vamos começar a terceira guerra. Eu nem entendi direito no começo do que ele estava falando. Ele quis dizer mundial. O quê? Bem, é isso. Trump não gosta desse tipo de coisa. Só estou dizendo que existe uma disposição absolutamente séria de que Zelensky pode tentar alguma coisa na Transnistria. Eu li algo assim em alguns canais do Telegram. Quer que eu diga como isso vai acabar? Até a eliminação física daqueles que iniciarem isso no topo. É só isso. Com o Trump isso não vai passar. Isso pode acontecer com Biden. E mesmo assim é improvável, vou-te dizer. As apostas são altas demais, mas com Trump isso já não vai acontecer. Não será mais só uma questão de sanções. No terreno, dá para ver, já falamos sobre isso, que ao que tudo indica, vão recrutar ainda mais para o exército, vão jogar ainda mais gente para frente, para morrer. Muitos falam disso ideologicamente e as ações estão acontecendo. Então, assim, TCK estão enlouquecidos, como se fosse o último dia, e estão eliminando todos aqueles que compram atestados ou tentam conseguir algum tipo de isenção. Isso significa que vão jogar pessoas vivas lá, consequentemente, continuar a guerra. Acontecerá a vitória de Trump, se bem, hipoteticamente, estamos supondo agora. Bem, globalmente, economicamente, todos veem claramente que os globalistas foram derrotados. Eles estão perdendo, está chegando uma nova ordem mundial com centros econômicos, sim,
e periferias. Quero dizer, com grandes economias, países fortes ou outros países e, digamos, zonas de interesse. Existem certos pontos de entrada onde, digamos, uma economia flui para outra, como corredores, ou seja, será uma globalização não completa sem um hegemon. E a Ucrânia, de um jeito ou de outro, agora está ou para lá, ou para cá, ou para a Europa, ou para a Rússia. Há muitas pessoas que nem mesmo do ponto de vista cultural ou civilizacional, estou falando agora apenas do sentido econômico, dizem que parte da Ucrânia pode claramente se encaixar na zona de interesse da Federação Russa e para o Trump tanto faz. Ele precisa chegar a um acordo com Moscou, explorar o Ártico, extrair hidrocarbonetos, fornecer para a própria Europa, secar economicamente a própria Europa, e ele não liga, no fim das contas. O que você acha de tudo isso? E será que o Trump realmente vai conseguir sair se depois dos acordos com Putin, os globalistas e Zelensky não aceitarem e continuarem a guerra do jeito deles? Bem, sair das negociações do processo é muito improvável. Justamente depois que foi feito o acordo entre Aliyev e Pashinyan, esse cenário se tornou muito improvável, porque isso, de certa forma, mostraria, bem, não é bem isso, e isso mostraria fraqueza, né? Um trabalho inacabado. Eu não acredito na opção de uma saída completa. Dar mais uma lição, sim, como eu disse, sobre cortar dados de inteligência, ajuda, isso sim, mas você mencionou ou a União Europeia ou a Rússia. Eu não vejo nenhuma possibilidade do sonho de Artyom Dmitruk se tornar realidade, de alguma integração da Ucrânia com a Rússia ou com Belarus. Isso é simplesmente impossível. Eu peço mais uma vez para não analisar a economia por esse ponto de vista meio ultrapassado. Ela não precisa se integrar a ninguém. Se criar um bom produto e houver permissão, venda para todos. Não faz sentido se submeter ou fabricar itens ultrapassados só para mostrar alto comércio com a Rússia. Isso ficou para trás. É necessário produzir itens modernos e de qualidade. Hoje, 75% da economia é de serviços. Por isso, a Ucrânia não será mais industrial, mas sim uma economia moderna e diferente. O mundo mudou. Nem a União Europeia nem a Rússia. É preciso. É isso que eu proponho. Concentrar-se em si mesmo e fazer do jeito que for melhor para nós. Sobre o Trump entregar a Ucrânia como herança para a Rússia, fechar um acordo assim não vai acontecer, pois há outras opções até para Putin, como o sistema federal. É preciso resolver essas questões de vez, acabar com esses problemas que ele considera importantes. Entregar algo de forma simples assim não vai ocorrer, 100%. Outro aspecto que eu gostaria de discutir com você: a América é realmente tão vantajosa para a Rússia agora? É claro que da Rússia ouvimos bem aquilo que nos mostram, o que os russos dizem, o que, bem, alguns especialistas russos que parecem estar próximos do poder. Por exemplo, aparece o general Gurulev, que é um convidado frequente em várias plataformas, sim, dessas oficiais, do Kremlin, e diz que no Alasca, aqui no chat sempre me corrigem, sim, pessoal, eu digo no Alasca porque o Alasca é um estado, então pode-se falar assim. Se for no Alasca, como em... Então sim, vejam só. Mas é isso, aqui na Ucrânia é tudo assim. Sim. Agora o Alasca é um território igual. Sim. Então ele diz que uma operação militar especial vai terminar depois, bem, do Alasca, depois da cúpula entre Trump e Putin. Mas é curioso que justamente hoje, por algum motivo, o Roskomnadzor proibiu fazer chamadas pelo WhatsApp e Telegram. Fizeram isso, bem, de forma limitada, parcialmente, para alguns funciona, para outros não funciona agora, mas é um passo bastante sério. Sim. Isso é muito sério. Lá, sim, há golpistas, vários inimigos, diferentes células terroristas. Isso deve ser feito pela segurança. Isso já está sendo feito. Se vai funcionar, saberemos depois. Hoje foi lançado e anunciado. Isso pode ser um indício, isso pode indicar, na verdade, o contrário, uma confrontação, você não acha? E o fortalecimento, digamos, das vozes beligerantes e da guerra em si, porque se, digamos, você está prestes a ter uma aproximação com a América,
e tudo vai ficar bem. Então por que bloquear e se isolar dessa forma? Todo ditador, na verdade, é fraco. Não sei como justificar isso, nem com pretextos como terrorismo ou algumas células. A América também sofre com terroristas, mas aqui nada é proibido, como em outros países decentes. Isso é mais um ato ditatorial e acredito que Zelensky gostaria de agir assim. Putin segue isolando e endurecendo o controle sobre a população. Talvez essa seja a saída da guerra e os serviços secretos deles temem algo. Isso vai continuar. A partir de 1º de setembro, ao sacar mais de 1.000 ou 700 dólares em caixas eletrónicos, será preciso justificar a origem do dinheiro. Controle total das pessoas, o que pode levar ao colapso. Apesar de alguns espectadores apoiarem, isso não é saudável. Em 2025 é sinal de fraqueza. Eu gostaria de acrescentar mais um ponto aqui. Olha, a China é a mesma coisa. Sim, Classificação social. sim. Ou seja, câmeras nas ruas, ou seja, o YouTube deles é separado lá. O YouTube, a internet deles em geral é própria. Ou seja, Sim, portanto, tudo indica que o mundo caminha para essa segmentação, para certas zonas. Sim, aqui é a europeia, a russa e a chinesa. não concordo. Americana. E por que estão fazendo isso justamente agora, nesse lance de proibir ligações? Agora mesmo, as estatísticas dispararam. Em poucas horas, todo mundo começou a fazer o quê? Migrar para o mensageiro estatal, aquele lá, MAC. Sim. É chamado assim. Talvez ativem depois, mas todos precisam estar sob controle e nesse mensageiro. Em segundo lugar, vem o Google Meet para chamadas. Por que estamos discutindo essa história no final da parte principal? Agora vamos passar para as perguntas. Por quê? Bem, porque somos ucranianos, e ucranianos estão deste lado da linha de frente e do outro lado também. Eles usam WhatsApp, Telegram, eles se ligam, não importa o que aconteça. Eles tentam, de alguma forma, pelo menos manter algum tipo de contato entre si. Estou falando aqui exclusivamente de relações humanas, sabe? Até mesmo aquela garota de Zaporígia, que pegou 15 anos por traição ao Estado, ela estava conversando com a madrinha dela, Sim, que está do outro lado. E aí, imagina só, esses promotores emitiram esses documentos dizendo: ela estava passando algum tipo de informação. Poxa vida, uma garota de 19 anos, que tipo de informação ela poderia passar para alguém? E a madrinha dela para os serviços secretos russos. Ou seja, esse bloqueio é totalmente absurdo. Isso é inaceitável. Mesmo nesse processo de sair da guerra, não se pode separar as pessoas umas das outras. É esse aspecto que eu gostaria de trazer para o Alasca, para esse futuro. O que você acha? bem, qualquer agitação, qualquer insatisfação do povo começa com conversas na cozinha. E claro, como você mesmo disse, a expressão é sob vigilância. Com o mensageiro interno, eles podem ouvir e a inteligência artificial processa isso instantaneamente, analisando o humor do povo desde o início e suprimindo reações negativas a Putin. Sobre isso não entendo uma coisa. Por exemplo, existe o Signal, um mensageiro totalmente protegido, não é propaganda, há outros também realmente sérios e seguros, ainda não comprometidos. Bem, porque entregaram o Telegram, mas os outros, como fica? Ou seja, só esse ponto que eu não entendi. Mas concordo totalmente com você. Isso não está sendo feito por acaso agora. Putin está se preparando para alguma coisa, para alguma virada global, o que provavelmente confirma que em 60% a 70% já está tudo decidido com Trump. Sim. Então, amigos, vamos passar para as suas perguntas. Mas antes disso, vamos aos resultados da votação. Muito obrigado. 12.500 pessoas estão nos assistindo. Curtam, se inscrevam. Após a guerra na Ucrânia, 8% acham que vai ser melhor do que antes da guerra. 22% melhor do que durante a guerra. 27% pior do que durante a guerra. E 43% essa é a opção mais compreensível. Pior do que antes da guerra. No geral, teremos 2 primeiros lugares. Pior do que antes da guerra e pior do que durante a guerra. A maioria dos espectadores pensa assim: acontece que a guerra está perdida, porque a vitória na guerra não é medida tanto por conquistas e coisas do tipo, mas sim pela vida das pessoas. Ninguém espera uma vitória nessa guerra na Ucrânia, ao contrário do que o governo nos conta.
Bem, eu concordo. Olha, na verdade, todos ganharam, menos a Ucrânia. Vou-te dizer assim. A Polónia entrou para as 20 maiores economias do mundo. Em grande parte, 50% disso é mérito dos ucranianos que emigraram para lá da Ucrânia, por causa da guerra. E, na verdade, até antes da guerra, mas especialmente depois, todo mundo lucrou com armas e com outras coisas também. A Rússia controla mais territórios e o povo está mobilizado. Putin, olha só como você é esperto, conquistador de terras. Ou seja, na visão deles, isso é considerado um ponto positivo. Para mim não é. Todos ganharam. A Ucrânia perdeu. Para a Ucrânia vai restar um cemitério de quilómetros, 10 milhões de pessoas que foram embora. Milhões de pessoas decepcionadas, desamparadas por dentro, que não sabem para onde fugir e que ainda estão presas no país, cheias de medo, decepcionadas com o Estado. E ainda há a possibilidade de chegarem ao poder pessoas, digamos assim, agressivamente leais. Claro, nós perdemos. Nesse sentido, nós perdemos. Mas eu sempre disse, e esse é um lema, é preciso sempre... Aliás, o Putin sabe fazer isso muito bem, temos que admitir, transformar fraquezas em força. Ou seja, mostrar os pontos fracos como se fossem fortes. E agora estamos nessa situação, talvez finalmente a paciência tenha que acabar, né? Não pode continuar assim. Ainda somos um país grande, ainda temos muita gente, vamos viver de outra forma, vamos mudar tudo. Vamos para as perguntas. Modo Blitz. Vamos fazer algumas perguntas. Comunidade do YouTube, e por favor escrevam no chat da transmissão. Estamos ao vivo, então ao mesmo tempo estamos acompanhando, né? Declarações? Declarações e em geral. Então, Mertes disse: falaram brevemente sobre garantias de segurança. Sabemos que a Ucrânia precisa de garantias de segurança. Por isso, quando falei, disse que continuaremos apoiando as Forças Armadas da Ucrânia. Como elas vão ser, isso não foi tema da conversa de hoje. Como será a garantia de segurança? Mas isso precisará ser discutido assim que a questão da paz surgir. Resumindo, Trump mandou eles passearem com essas garantias de segurança. Essa é a conclusão que eu tiro, acho que não é precipitada. Acho que foi mais ou menos isso, sim. Bom, porque eles ficam enrolando desse jeito? No geral, foi um briefing estranho e um comportamento estranho e uma declaração estranha. Isso mostra a urgência do evento, mostra que eles estavam confusos, não sabiam o que fazer, e o máximo que conseguiram foi: vamos fazer uma videoconferência com Trump no dia 13 antes do dia 15. E só. Então, perguntas. Vamos lá. Alexandra Haas. Olá! Pergunta. Denis, você afirmou repetidamente sobre a democracia nos Estados Unidos da América, mas como você explica o fato de que, apesar dessa democracia, observamos... E vamos lá. Aqui há um problema de funcionamento da democracia em relação às listas de Epstein. As manifestações recentes nos Estados Unidos da América não levaram a resultado. Corrupção federal e estadual, grande desigualdade social, milhões moram em trailers, interferência e frequentes intervenções militares em outros países, dezenas de invasões em 30 anos e mais mortes causadas por policiais americanos do que em qualquer outro lugar. Como esses fatos se encaixam com a sua afirmação de que os Estados Unidos da América são uma democracia, enquanto outros países são ruins, tolos, escravos não democráticos? Como você pessoalmente concilia essas contradições na sua visão de mundo? Em primeiro lugar, não são todos os outros países, mas essas pessoas costumam comparar a Rússia com os Estados Unidos da América. Se uma pessoa quer comparar a Rússia com os Estados Unidos da América, a mulher claramente é da Rússia, ela vai olhar o produto interno bruto per capita da Rússia e dos Estados Unidos da América. E se eles querem usar como exemplo os Estados Unidos da América, outros países que eles consideram exportadores de matérias-primas, ou que já foram, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, e vão comparar com o seu padrão de vida. É isso que querem. A Rússia pode viver 10 vezes melhor, eles simplesmente não entendem isso. E depois vem um conjunto de dogmas e tolices absurdas. Sobre a lista de Epstein, eles pegam algum caso isolado, um em décadas, enquanto na Rússia talvez tudo seja possível. Lá vocês não têm direitos, podem ser presos por uma mensagem. Eles não querem falar sobre isso. Sobre os policiais, matam muito. 350 milhões de habitantes. Do que estamos falando?
é um país enorme. Matematicamente haverá mais assassinatos do que em qualquer outro lugar. Vamos falar sobre presos políticos, vamos falar sobre o percentual de absolvições nos tribunais, 1 milhão de outros parâmetros. E não diga que sou contra todos os países e que só a América é perfeita. Sim, na verdade, na União Europeia, a maioria dos países, em comparação com a Rússia em termos de direitos e liberdades, agora está piorando, mas ainda é como o céu e a terra. As pessoas... Se vocês querem acreditar que está tudo ótimo aí, eu não me oponho. Podem pensar assim. Eu não sei por que você concluiu que a pessoa é da Rússia, moça Alexandra, mas tudo bem. Então, Piotr, pergunta: a informação de que Trump e Putin vão se encontrar no Alasca, numa base militar, foi vazada para desencorajar qualquer tentativa do Zelensky de aparecer por lá? Impossível, não tem como isso acontecer em nenhuma dessas áreas. Mas já estou dizendo de antemão, isso foi decidido firmemente na semana passada. Zelensky não estará lá, já na semana passada ficou decidido. Então... Miroslav brinca. Onde está o gafanhoto? O alienígena ficou com medo? Parece que sim. Bom, mas olha só quantas piadas, quanto terror isso tudo trouxe. Sim, sim. Agrícola. E todos esses memes tipo vamos cozinhar e vender gafanhotos. Que venham as cobrinhas e outros tipos de... Sim, sim, eu vi isso. Esses que criam animais de estimação compram. Tata faz uma pergunta. Denis, o que você acha? Isso já é o fim do poder de Zé? Ou eles vão vender o acordo de trégua para os Estados Unidos para continuar no trono? Impossível, descartado, eu sei que muitos têm esse pensamento, de conseguir garantias pessoais. Não vou falar sobre garantias pessoais de segurança, exatamente pessoais, mas tipo, vamos deixar você continuar como presidente. Isso não vai funcionar, já digo para as pessoas tirarem isso da cabeça. Não é realista. Então, ou seja, eles não vão vender o fim da guerra para continuar. Não, não funciona assim. Veja, e você, se hipoteticamente colocarmos esta condição, paz na Ucrânia, mas com Zelensky no poder? Ficarei feliz que menos pessoas morram, mas ainda assim não conseguirei viver lá. Fui embora por causa do Zelensky, não da guerra. Boa tarde, Alexander, Denis. Uma pergunta. Vocês não acham que o pior castigo para Zelensky seria continuar no poder na Ucrânia do pós-guerra, sem o apoio unânime do Ocidente, com um fiozinho de ajuda financeira para manter o país e cercado pelo ódio crescente dos ucranianos que estão despertando? Agradeço antecipadamente pela resposta. Se analisarmos tudo junto, eu não vejo porque Zelensky se agarraria ao poder. É impossível. Simplesmente impossível. Zelensky entrou em uma fase de crise política e pessoal muito forte. Na verdade, isso é o fim da carreira dele. Se considerarmos que a carreira de ator dele agora virou política, é o fim de tudo. Todo o auge da vida dele já ficou no passado. Acho que essa é mais uma pergunta retórica do usuário. Se não há como defender um povoado, não seria melhor preservar a vida dos soldados e recuar para posições mais vantajosas? Mas mesmo assim, eles ficam até o fim, dão suas vidas só para que o inimigo conquiste o povoado, não hoje, mas, digamos, um dia depois. Isso está certo? Bem, quando falamos sobre Bakhmut, essas coisas, claro, estão erradas. Eu falei isso abertamente. Além disso, eu não sou um especialista militar, não sou um homem do exército. Provavelmente cada caso deve ser analisado individualmente. No geral, não estou pronto para responder a isso. Não sou especialista nisso. Boa noite, Eduard. Você concorda com a redefinição das fronteiras da Ucrânia pela linha de contato atual e a troca proporcional das áreas de Kharkiv e Sumy, ocupadas pela Rússia, por partes de Zaporizhia e Kherson, sob controle ucraniano? Obrigado. Nem Ucrânia, nem países ocidentais reconhecerão os territórios ocupados por Putin como russos. Isso é 100% certo. Os Estados Unidos da América jamais aceitarão isso. Recomendo que a pessoa não veja a situação por esse prisma. Na verdade, o principal nas negociações não serão os territórios, mas outra questão. Chat da transmissão. Tioma. Denis, como você acabaria com essa guerra? Assim como já foi dito hoje no ar, com um compromisso territorial e mudança de paradigma do Estado, uma estrutura federal e os compromissos podem envolver a devolução dos territórios, só que com outro status dentro da Ucrânia. Usuário professor. Olá, Alexander. Pergunte ao seu convidado. Era possível evitar a guerra em larga escala entre Rússia e Ucrânia? Se sim,
O que Zelensky deveria ter feito? Obrigado. Claro, dava para evitar. Com certeza era só agir de outra forma no formato da Normandia. Simplesmente se comportar de maneira diferente, negociar de outra forma, fazer tudo diferente e não se submeter aos globalistas em algum momento. Então, aqui estão discutindo. Um usuário escreve que em Odessa disseram que eles não pegaram empréstimos do Ocidente, quem pegou foi Kiev. Isso pode, de alguma forma, influenciar o humor das pessoas? Bem, isso é uma questão para o futuro. No geral, o que fazer com os empréstimos? É verdade, venderam a terra, os empréstimos, os recursos naturais, também é uma questão muito interessante. Vocês inventam esses mitos, o que quer dizer venderam a terra? Toda a serra agrícola foi vendida no mercado aberto, compraram tudo. Não, isso não é verdade. Ainda existe um enorme banco de terras na Ucrânia, um banco de terras gigantesco. As pessoas ouviram falar, alguma parte provavelmente foi vendida, mas o banco gigantesco permanece. Ele deve ser mercadoria, terra é mercadoria, tudo deve ser privatizado. Sobre as dívidas, é preciso reduzir o aparato estatal, os gastos do governo, não entrar na União Europeia, rejeitar todas essas principais diretivas e acordos da União Europeia. É preciso construir a economia de uma forma completamente diferente. Eu sempre digo, né? Olhem o que Javier Milei está fazendo na Argentina. É isso que precisa ser feito na Ucrânia. Boa noite a todos! Se Putin devolver a margem esquerda, mesmo improvável, o que acontecerá com as pessoas? Haverá vingança e prisões pelas autoridades ucranianas? Ainda mais que em 10 de setembro todos precisarão do passaporte russo. Aliás, eu não sabia do passaporte russo. Sobre os porões, não sabemos como a guerra terminará, qual será a política, quem ficará no poder, se haverá eleições ou transição, ou como tudo funcionará. Zelensky pode até prender alguém no porão. Sim, esse ponto era importante. Zelensky pode, recomendo ouvirem o Guerreiro da Luz, Maliuk, que deu uma ótima entrevista ontem e contou muita coisa. Uau, impressionante! Sobre o dia 10 de setembro, vejam, me parece que, se chegarem a um acordo e começar alguma troca de territórios, e o Trump disse que vai haver alguma, então, ao que tudo indica, essa data vai ser adiada novamente na Federação Russa, porque, se não me engano, já estava planejada para a primavera. Primeiro era para o começo do ano, depois para a primavera, agora será 10 de setembro. Estamos falando que cada ucraniano que está no território da Federação Russa deve se regularizar, ou seja, obter uma autorização de residência. Mas agora isso já não é uma história muito popular. Enfim, tirar o passaporte, ou seja... Estamos falando da Rússia, não do território ocupado, mas da própria Rússia. Bem, nos territórios ocupados isso também se aplica, essa legislação, que você deve fazer alguma coisa, se regularizar de alguma forma. Ou seja, com o passaporte ucraniano, já você Entendi. O ucraniano no interior da Rússia precisa se legalizar. Por enquanto pode entrar, mas deve passar pela filtragem. Pode chegar e ficar com o passaporte ucraniano o tempo que quiser, porque é guerra. E por quê? Sim. Mas depois de 10 de setembro, aí já precisa de algum documento. Essa é realmente uma data muito séria, que preocupa os ucranianos, os parentes que estão de um lado e do outro. Por isso, essa pergunta aparece com frequência. Alexandre, que literatura seu interlocutor recomenda ler? Sergei Serkov pergunta. Desde o início da guerra não li nenhum livro e antes disso lia mais literatura especializada, pouca literatura de ficção. Por isso não estou pronto para recomendar nada. Clássicos, leia os clássicos. Então Trump, ele não quer ocupar a Groenlândia se necessário, até por meios militares? Essas são as palavras dele. Pergunta um usuário. Só vale discutir quando Trump realmente fizer uma intervenção militar. Muitos criticam os Estados Unidos e inventam coisas, mas isso nem é interessante. Vamos focar em fatos. E as reivindicações sobre a Groenlândia, Denis, onde ficaram? Elas não desapareceram, mas algum soldado americano pisou no território da Groenlândia? Não pisou. Houve bombardeio? Não. Até agora só a Rússia ataca todos. Então, numa pergunta. Vamos terminar com essa pergunta de um usuário. Em 2026 haverá paz?
as ações de combate ativas vão terminar no máximo na primavera. Isso pode ser considerado paz? Não sei. Se for pacífico, vão assinar um acordo de paz, talvez. O que você pessoalmente vai considerar como paz? A assinatura de um tratado de paz definitivo, não um memorando técnico, mas um tratado de paz. Sim, Denis Eliseevich foi meu interlocutor hoje. Aqui nossas opiniões não coincidem. Eu vou considerar como paz definitiva. É isso, como é, quando pegarem o cano dos canhões de artilharia, derem um nó nele, e aí todos vão sentir uma realidade absolutamente nova. E mesmo nessa guerra de informação, nessas questões políticas, mesmo quando começarem a pressionar uns pelo idioma russo, outros por onde você estava, terceiros por outras coisas, e tudo isso começar a aparecer, ainda assim será paz. Porque, como dizem, é melhor sair no tapa do que lançar drones, ou, digamos, disparar projéteis e, no geral, destruir cidades. A paz vai chegar quando começarem a reconstruir pelo menos alguma coisa. Esse é o principal recado. Já está na hora de construir, chega de guerrear. Eu concordo. Obrigado pelo seu tempo e pensamentos. Obrigado pelo convite. Cuidem-se, amigos. Desejo luz e bondade. Inscrevam-se. Até logo.